Well, there's something going on behind the scenes. I wish I could explain it. I wish I knew it better myself. I think there's some personal interest. Somebody's getting paid off. There's something bad going on behind the scenes, you know? Circulam rumors, tanto recentes como antigos, na internet sobre o elenco de Mountain Man. Alguns envolvem mortes, enquanto outros afirmam que alguns foram detidos. Nenhum membro do elenco de Mountain Man foi detido até ao momento, mas houve mortes registradas. Fiquem atentos, pois vamos revelar quais os membros do elenco de Mountain Man que faleceram, quais enfrentaram problemas legais e quais foram dados como mortos, mas não faleceram. Número 1. Preston Roberts. A 24 de julho de 2017, Preston Roberts faleceu tragicamente aos 60 anos, vítima de complicações decorrentes de um cancro. Preston morreu na sequência de um tumor inoperável no fígado. No dia do seu falecimento, o seu site foi atualizado para revelar que o cancro tinha comprometido o fluxo sanguíneo e a oxigenação, levando o seu corpo a entrar em colapso em 3 semanas. A sua morte foi um grande golpe para Eustace e para a comunidade dos Homens da Montanha, e o programa prestou homenagem a Preston nos episódios seguintes. O seu amigo Eustace continuou projetos como a construção de uma serração em memória de Preston. O legado de Preston permanece vivo através das muitas pessoas que ensinou e inspirou a viver mais tempo em contato com a natureza. O falecimento de Preston foi anunciado no Facebook pelo seu querido amigo Eustace Conway. Em agosto, Eustace escreveu uma mensagem emotiva nas redes sociais, agradecendo aos amigos e fãs pela grande quantia angariada para apoiar a família de Preston. Um excerto da mensagem dizia: "Obrigado a todos os que estão a demonstrar apoio enquanto tento superar a perda do meu melhor amigo de 35 anos. O apoio constante e leal de Preston, bem como a sua inspiração, foram as melhores coisas que já tive. A sua bondade e talento humilde eram incomparáveis." Após a morte prematura e repentina de Preston, amigos e fãs de todo o mundo criaram uma nova bolsa de estudos em sua homenagem. Esta bolsa de estudos em memória de Preston perpetuará o seu legado e a sua profunda devoção ao acampamento na reserva Turtle Island. Um artigo escrito em sua homenagem pela própria reserva Turtle Island, um acampamento de educação ao ar livre onde trabalhava, diz: "Preston era tão prático como criativo, e sobre qualquer abismo encontrava uma forma de construir uma ponte cuja qualidade só era igualada pela sua beleza. A sua vida e espírito estão presentes em toda a Turtle Island, nos edifícios, nas cerimônias, na terra e no próprio ar úmido da montanha." Foi também criada uma página no GoFundMe em homenagem a Preston para ajudar a sua família a pagar as despesas médicas, um funeral e a reparação do telhado da casa. Até hoje, a página mantém-se ativa e já arrecadou mais de $110.300. Mais de 2.500 amigos, familiares e fãs contribuíram e ajudaram a angariar fundos para a família de Preston. O telhado da casa de Preston foi reparado em agosto com dinheiro angariado na página GoFundMe, segundo Eustace Conway. Após o seu falecimento, a sua mulher partilhou uma publicação nas redes sociais. "Sempre deixei a comunicação pela internet a cargo do Preston. Mas um sincero agradecimento a todos os que entraram em contato após a sua morte inesperada e repentina. Fomos todos apanhados de surpresa por esta experiência e responder individualmente às inúmeras condolências tem sido muito difícil. Por favor, considerem esta mensagem como uma resposta a todos, expressando a nossa gratidão e respeito pela vossa bondade. Kathleen e filhos." Preston James Roberts nasceu a 17 de julho de 1957. Foi o visionário cofundador da reserva Turtle Island. Foi o melhor amigo e companheiro de aventuras de Eustace Conway durante décadas. Além de ter contracenado durante anos no programa de sucesso da TV Mountain Man, no History Channel. Ao longo das 6 temporadas de Mountain Man, Preston angariou milhares de dólares para o programa de bolsas de estudo do campo de férias da Turtle Island, leiloando as facas que fabricava e utilizava no programa. Preston Roberts conheceu a sua mulher, Kathleen, em 1975. Os dois apaixonados casaram sem perder tempo e criaram 3 filhos em conjunto. Em 2015, celebraram o seu 40º aniversário de casamento. Preston Roberts detalhou o seu encontro com a esposa e o que ela significava para ele numa publicação no seu site. Escreveu: "Enquanto muitas pessoas usam o ditado por trás de cada grande homem há uma grande mulher, eu costumo dizer ao lado de cada grande homem há uma grande mulher. E ela é mesmo?
Os dois casais, juntamente com as suas famílias, viviam no condado de Wilkes. Preston Roberts frequentou o Atlantic Christian College e formou-se em educação artística na Appalachian State University. De acordo com a revista Patriot, Preston foi professor de arte nas escolas do condado de Wilkes durante 25 anos. Foi eleito 2 vezes professor do ano antes de se reformar em 2010. Na altura do seu falecimento, fazia parte do conselho administrativo da Turtle Island Preserve, que criou com Eustace, número 2, Jason Hawk. A 28 de janeiro de 2025, Jason Hawk faleceu tragicamente aos 49 anos, após uma longa e corajosa batalha contra o cancro. A notícia da sua morte foi um momento de grande tristeza para os fãs de Mountain Man e para muitos que acompanharam o seu percurso para além da série. O seu diagnóstico foi um choque doloroso para os admiradores, especialmente após a sua saída da série, quando revelou discretamente que tinha enfrentado graves problemas de saúde. O estado de saúde de Jason, inicialmente mantido em segredo, acabou por se agravar apesar de várias rondas de tratamentos agressivos. A jornada de Jason Hawk contra o cancro começou no final de 2020. Depois de se submeter a uma série de exames, foi-lhe diagnosticada a doença. Apesar dos tratamentos agressivos de quimioterapia e da cirurgia em novembro de 2022, o estado de saúde de Jason continuou a apresentar sérios desafios. O meu marido, Jason Hawk, foi levado de ambulância para o Mercy Hospital em Fort Smith, Arkansas. A 7 de fevereiro de 2024. Devido à desidratação e tonturas, estava doente há semanas e tinha perdido cerca de 9 quilos por causa dos vômitos. Havia uma forte virose estomacal a circular e que afetava o resto da família. Por isso imaginamos que fosse isso que ele tinha. Quando Jason chegou ao hospital, queixava-se de dor de estômago, pelo que o hospital fez uma tomografia computadorizada. O exame revelou que o cancro tinha possivelmente regressado, com tecido suspeito nos pulmões e no abdômen. Fizeram uma biópsia aos pulmões no dia 7 de maio de 2024 e saberemos os resultados por volta de segunda-feira. O tecido cicatricial e a massa tumoral tinham envolvido e bloqueado o intestino grosso do mesmo. Conseguiram contornar o bloqueio cirurgicamente. Esperamos que o Jason possa voltar a alimentar-se em breve e recupere as suas forças. Se conseguir recuperar, terá uma boa hipótese de se curar, revelou a sua mulher nas redes sociais. O cancro espalhou-se para os pulmões, fígado, gânglios linfáticos e abdômen, desafiando até o seu espírito forte e resiliente. Jason escolheu passar os seus últimos meses no lugar que mais amava, a sua casa nas montanhas Ozark, no Arkansas, rodeado pela sua mulher Mary, pelos seus filhos e pela tranquilidade da terra que o moldou. Num comovente obituário, Mary partilhou a essência do homem por detrás da persona televisiva. Descreveu-o como um marido dedicado, um pai gentil e presente, e um mestre artesão cujas mãos estavam constantemente a moldar, a construir e a ensinar. Passou grande parte da sua vida a forjar lâminas, a ensinar habilidades primitivas e a criar a sua família na natureza selvagem, escreveu ela. Mas, mais do que isso, Jason viveu com um propósito. Ele escolheu a simplicidade. Ele escolheu o amor. Jason Hawk era mais do que um membro do elenco de uma série. Simbolizava força, resiliência e um tipo de autoconfiança que estava a desaparecer e que inspirou milhares de pessoas. A sua garra, humor e humildade transpareciam em cada episódio, mas foi a sua sabedoria serena e a sua vida centrada na família que deixaram a marca mais profunda. Patrick Baldwin, popularmente conhecido por Jason Hawk, nasceu em junho de 1975 em Fort Smith, no Arkansas. Era filho de Andrea Baldwin, artista e terapeuta equina, e de Jim Baldwin, antigo instrutor das Forças Especiais do Exército, que mais tarde se tornou carpinteiro e artista. O seu pai adotou o apelido Hawk em homenagem aos seus anos como paraquedista. Quando Jason se tornou adulto, decidiu manter o nome Hawk. Os seus pais eram conhecidos pelos seus talentos criativos e pelas suas capacidades de contar histórias, qualidades que Jason herdou e cultivou ao longo da vida. Era um mestre ferreiro na forja clandestina de Jason Hawk. Jason Hawk participou no programa Mountain Man durante 4 temporadas, de 2016 a 2021. Com a sua família no programa, Jason Hawk demonstrou como conciliar as capacidades primitivas com a educação dos filhos num ambiente remoto. As contribuições de Jason Hawk para o artesanato primitivo, a educação ambiental e a vida tradicional deixaram um impacto significativo.
Através do seu trabalho na televisão e em eventos de forja, Jason ajudou a popularizar a vida autossuficiente e as artes convencionais nos tempos modernos. A sua forja, a Outlaw Forge Works, continua a representar os valores da qualidade, resiliência e artesanato tradicional. E a sua memória permanece viva através das lâminas que fabricou, das competências que partilhou e da família e comunidade que ajudou a construir. A comunidade dos Homens da Montanha chora a sua perda não apenas como personalidade, mas como homem real que viveu a vida que pregava. Embora tenha partido, o seu legado permanece vivo nas lâminas que forjou, nas lições que ensinou e nos lugares selvagens a que chamou casa. Jason Hawk será sempre recordado como um verdadeiro homem da montanha que encarou a vida e a morte com coragem, graciosidade e um coração cheio de propósito. Número 3. Eustace Robinson Conway. Embora Eustace Conway ainda esteja vivo, enfrentou problemas legais e foi preso. Ameaçado por uma penhora das suas terras, Eustace Conway teve de lutar para manter a propriedade. Em novembro de 2012, a Turtle Island foi obrigada a fechar o acesso ao público porque os seus edifícios tradicionais violavam as normas de construção. Em meados de dezembro desse mesmo ano, Conway parecia estar a progredir no sentido de uma resolução com o Conselho de Normas de Construção da Carolina do Norte. No entanto, a BI Imediatamente após este aparente progresso com o Conselho, Eustace Conway foi detido por invasão de propriedade vizinha numa disputa sobre a fronteira do terreno, dando continuidade aos desafios legais enfrentados pela Turtle Island. Foi notificado de um mandado de detenção por invasão de propriedade de segundo grau num terreno vizinho na comunidade de Watauga County. A sua vizinha, Margaret A. Palms, residente no número 2473 da Little Laurel Road, denunciou o delito ao gabinete do xerife do condado de Watauga. De acordo com os registros do Tribunal do Condado de Watauga, os delitos ocorreram no domingo, 9 de dezembro, e o mandado foi emitido na segunda-feira, 10 de dezembro. Às 16h11 de quarta-feira, o delegado S. Morrison, do Departamento do Xerife do Condado de Watauga, entregou o mandado de detenção a Conway, que foi então levado para o Tribunal de Magistrados do Condado de Watauga. De acordo com os registros, Eustace Conway entrou ilegal e intencionalmente na propriedade de Palms, mesmo depois de ter sido notificado para não entrar ou permanecer lá. Amarrou o nosso portão para que não pudéssemos sair e colocou cartazes por todo o portão, caixa de correio e vedações. Depois colocou uma grande barreira de madeira para que não pudéssemos sair, disse Palms na quinta-feira de manhã. Ele simplesmente enlouqueceu. Margaret Palms observou que só há uma forma de sair da sua propriedade, que faz fronteira com a reserva Turtle Island de Conway, um sítio de vida primitiva e acampamento educativo de 400 hectares que existe há 26 anos e foi recentemente fechado ao público. Segundo Palms, advogada e agente imobiliária em Boone, Eustace Conway terá contestado a divisa da propriedade. Ela vive no número 2473 da Little Laurel Road há 18 anos, e costumavam ser bons amigos até há uns 5 ou 6 anos. Invade a propriedade ocasionalmente, e já lhe pedimos que não o faça. Ele está a importunar-nos, disse Palms. Só quero que ele se mantenha longe da nossa propriedade. Quando Eustace Conway foi questionado sobre a situação, manifestou o desejo de poder responder, mas o seu advogado aconselhou-o a não comentar com a imprensa a propósito da acusação de invasão de propriedade. A reserva Turtle Island foi oficialmente encerrada ao público por violação dos códigos de construção e de saúde, devido a uma denúncia feita ao Departamento de Planeamento e Inspeções do Condado de Watauga sobre construções ilegais na propriedade. O realizador Joe Furman recebeu posteriormente um mapa detalhado da área. Acrescentou que não falou com o denunciante nem sabia o seu nome, mas acreditava que tinha sido enviada uma carta a relatar as construções ilegais. Quando perguntaram a Margaret Palms se era a vizinha que tinha feito a denúncia, respondeu que não. Eustace Conway foi finalmente libertado mediante um termo de comparência em tribunal agendado para 24 de janeiro de 2013. O documento da sua libertação, apresentado em tribunal, continha a seguinte cláusula: não ameace nem assedie Margaret Palms.
Como se a detenção não bastasse, os problemas de Eustace Conway com o Conselho de Códigos de Construção da Carolina do Norte cedo chamaram a atenção das autoridades estaduais. A Assembleia Geral da Carolina do Norte também interveio, propondo uma isenção dos requisitos do Código de Construção para estruturas primitivas. A Câmara e o Senado do Estado votaram unanimemente a favor da aprovação do projeto de lei H. 7.774. O governador Pat McCrory sancionou a lei a 12 de junho de 2013. Esta aprovação foi descrita no especial da Fox News Guerra contra o Pequeno, apresentado por John Stossel. Eustace Conway nasceu a 15 de setembro de 1961. É um naturalista norte-americano e foi uma das personalidades de destaque no programa Mountain Men, Homens da Montanha, do History Channel. Aos 17 anos, Conway saiu de casa para viver numa cabana na floresta. Percorreu todo o trilho dos Apalaches e afirma ter estabelecido o recorde mundial de 103 dias para atravessar os Estados Unidos a cavalo do Atlântico ao Pacífico. No entanto, de acordo com o New York Times e o Los Angeles Times da época, e com o livro Bud and Me, o recorde para atravessar o continente norte-americano a cavalo era de 62 dias. Esta viagem foi feita por Bud e Temple Abernathy, de 11 e 7 anos, que percorreram 5.824 quilômetros, 3.619 milhas de Nova York a São Francisco a cavalo, numa viagem que começou em agosto de 1911. Eustace Conway reside em Turtle Island, uma zona nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Lá, acolhe pessoas e ensina-lhes técnicas básicas de sobrevivência na natureza. Além disso, obtém rendimentos utilizando técnicas ancestrais para recolher lenha. Além de ser uma estrela de TV, Eustace Conway é naturalista e construtor. Quando comprou os seus primeiros 107 acres em 1987, a sua visão para a Ilha da Tartaruga era a de uma pequena bacia na terra, intacta e natural, rodeada de asfalto e autoestradas. Quem observasse do cimo das colinas próximas veria um exemplo intocado e verdejante de como o mundo já foi um dia. Depois de sair de casa dos pais nos subúrbios aos 17 anos e de se mudar para a floresta, Eustace Conway passou a pregar o evangelho da vida primitiva sustentável. Mas, ao longo das últimas 3 décadas, estas ideias evoluíram. A lenda também trocou as suas tradicionais calças de cabedal por calças de ganga e t-shirts. Os visitantes da Ilha da Tartaruga têm a mesma probabilidade de ouvir o zumbido de uma motosserra como o grito de uma águia. E os formandos aprendem que vasculhar contentores do lixo é uma competência tão importante como caçar ou pescar. A estrela de reality shows Eustace Conway ganha um salário estimado em $130 mil por ano e possui um patrimônio líquido estimado em $200 mil. Morgan Beasley possui um patrimônio líquido de cerca de $1 milhão. Segundo algumas fontes, o seu salário está estimado em cerca de $2 mil. A sua principal fonte de rendimento é a série de televisão. Morgan Beasley também ganha dinheiro em Aper City, no Alaska, que gere com Margaret Stern. 4. O Tom O.R. Circulou um rumor online afirmando que Tom O.R., da banda Mountain Men, tinha falecido. Ao contrário das afirmações não autorizadas, Tom O.R. está vivo e de boa saúde. Se acha que é mentira que ele esteja vivo e de boa saúde, há provas. Segundo Kendra Schneiderman, que celebrou recentemente o seu 81º aniversário com Tom O.R. e a sua família. A lenda continua a viver uma vida tranquila, rodeada de entes queridos. Outra prova que confirma que a lenda está viva veio da sua cunhada, Connie Orr. Connie Orr declarou publicamente: "Hoje é dia 21 de dezembro de 2024. O Tom O.R. acabou de sair de minha casa, pois eu queria dar-lhe as bolas de pipoca que eu e o Jack fizemos. É a nossa tradição familiar de Natal." O Tom ia verificar as suas armadilhas numa propriedade que possui do outro lado da rua da nossa casa. Ele está bem. A sua moto de neve não está a funcionar. Ele está a verificar a sua linha de armadilhas a pé. Ele não morreu. Além disso, uma publicação recente na página do grupo de fãs Tom O.R. Mountain Men no Facebook confirma que Tom O.R. está vivo. Tom O.R. vive no remoto Val de Yock, no noroeste do Montana, há quase meio século, bem longe do sistema moderno. Juntos, ele e a sua mulher, Nancy Orr, sobrevivem da caça, do curtimento de peles e da criação de artesanato primitivo único a partir de materiais naturais. A lenda, Tom Orr, nasceu em 1943 em Rockford, Illinois. Não há muitas informações sobre a sua origem, mas uma coisa é certa:
O seu pai, Chike Orr, influenciou profundamente Tom Orr. O seu pai foi uma figura célebre nos espetáculos do Velho Oeste americano do final do século XIX. O percurso do pai explica a facilidade com que Tom Orr se adaptou à vida rústica. Esta ligação familiar com a vida na fronteira incutiu em Tom Orr, desde cedo, uma paixão pela vida simples e pelas competências tradicionais. Ao crescer, Tom Orr esteve também profundamente imerso na cultura do Oeste americano, o que moldou os interesses e as escolhas profissionais da lenda. O legado do seu pai como artista em espetáculos do Velho Oeste proporcionou a Tom Orr uma compreensão única das capacidades e do estilo de vida dos pioneiros da época, fomentando um profundo apreço pela autossuficiência e por uma vida intimamente ligada à natureza. Tom Orr tem 1,83 metros de altura e pesa 80 quilos. O seu percurso profissional começou quando se interessou por rodeios. Passou mais de 2 décadas como peão de rodeo, dominando a arte de domesticar cavalos selvagens. Este período aprimorou a sua resiliência e aprofundou a sua compreensão do comportamento animal, capacidades que mais tarde se revelaram inestimáveis. Viajamos por todo o centro-oeste, de Michigan ao Missouri. Fiz acrobacias a cavalo até aos 15 anos, quando o meu pai e o meu irmão saíram do espetáculo, mas continuei. Eu sabia desde os 3 anos que queria ser peão de rodeo. Quando tinha cerca de 10 anos, Jerry Partlow, o dono da empresa de rodeo para a qual trabalhávamos, começou a levar um novilho para o curral para eu montar. E foi assim que me tornei cowboy de rodeo. Após se retirar do rodeo, Tom Orr procurou uma vida simples que o protegesse da agitação da sociedade. Ele e a sua esposa, Nancy Orr, mudaram-se para o remoto vale do rio Yaak, no noroeste do Montana. Neste local, Tom Orr adotou um estilo de vida autossuficiente, tornando-se um mestre curtidor e artesão. Utilizou métodos tradicionais dos nativos americanos para criar roupas de couro e outros artigos artesanais. Tom Orr entrou para o reality show americano Mountain Man em 2012. Após a estreia da primeira temporada, permaneceu no programa durante as 8 temporadas. A sua mulher, Nancy, também faz parte do elenco recorrente. Tom Orr é um dos 12 atores que compuseram o elenco principal da série e, de entre eles, é um dos 3 membros originais do elenco. Tom e Nancy viviam na mesma cabana de madeira que construíram há mais de 40 anos. Embora o casal de idosos não parecesse ter qualquer intenção de partir, acabaram por ir embora. Mesmo aos 80 anos, a lenda enfrentou os desafios da vida árdua. Na 11ª temporada, Tom Orr teve problemas de saúde. Lutava contra a falta de ar e a acumulação de líquido nos pulmões devido ao mau funcionamento do coração. Segundo uma fonte, os problemas de saúde da lenda podem ter afetado a sua capacidade de participar plenamente no estilo de vida exigente mostrado no programa. No entanto, a lenda viva decidiu deixar os Mountain Men. A sua decisão deixou os fãs curiosos sobre o que a lenda estava a fazer atualmente. Depois de ter sido uma parte crucial do programa, que começou a ser exibido em 2012, Tom Orr decidiu finalmente pendurar as chuteiras. Ele e a sua esposa viveram no remoto vale do rio Yaak durante algum tempo, antes de ele finalmente decidir regressar à cidade. Infelizmente, com o passar dos anos, Tom Orr enfrentou dificuldades em adaptar-se à vida na região isolada, perto da fronteira com o Idaho, pelo que decidiu abandonar tudo e mudar-se para a Flórida com Nancy Orr. Os 2 casais idosos falaram sobre como se sentiram com a mudança repentina. Ambos reconheceram que a vida no seu novo ambiente era bastante diferente depois de terem vivido nas montanhas durante 35 anos. Segundo o site Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido de Tom Orr está estimado em cerca de $200 mil, sendo que o astro recebe ainda aproximadamente $15 mil por episódio de Mountain Man. De acordo com algumas fontes, o patrimônio líquido de Rich Lewis está estimado em cerca de $300 mil. Este valor terá sido descontado dos seus pagamentos feitos pelos produtores da série. Número 5. Kyle Bell. Outro membro do elenco de Mountain Man que terá falecido é Kyle Bell. Embora não haja qualquer confirmação oficial sobre a sua morte, os fãs ainda acreditam que a estrela do reality show esteja morta, uma vez que não há atualizações públicas confirmadas sobre as suas atividades ou projetos atuais. Kyle Bell é um americano apaixonado por atividades ao ar livre, caçador, ex-domador de cavalos selvagens e personalidade televisiva, mais conhecido pela sua participação no programa Mountain Men do History Channel.
Kyle Bell nasceu em outubro de 1957, no Novo México, Estados Unidos. A sua infância remete para uma época mais simples. Sem acesso à tecnologia moderna, foi criado de forma tradicional e aprimorou as suas capacidades de sobrevivência desde jovem, dominando atividades como a caça e como fazer fogo. A sua viagem tomou um rumo aventureiro quando se dedicou à equitação de cavalos selvagens, demonstrando o seu espírito de cowboy, transitando da arena para a natureza selvagem, a autenticidade rústica e a profunda ligação de Kyle Bell com o meio ambiente fizeram dele uma figura de destaque na série de sucesso do History Channel, Mountain Men. A sua experiência como experiente peão de rodeo deu-lhe garra e determinação que se traduziram perfeitamente no terreno implacável do Vale de Samaran, no Novo México. Com uma vida inteira de experiência a navegar por planícies desérticas e áreas remotas, a escolha de Kyle para a terceira e quarta temporadas do programa pareceu natural. Os telespectadores rapidamente se envolveram não só com as capacidades de sobrevivência de Kyle, mas também com o seu vínculo sincero com o seu filho Ben, então com 10 anos, que se juntou a ele no programa como companheiro e aprendiz. Presentes nas temporadas 3 e 4, Kyle e Ben Bell trouxeram algo genuinamente refrescante para Mountain Men, uma relação de pai e filho construída com base na confiança, legado e mentoria prática. Kyle ensinou tudo a Ben, desde acender fogueiras e orientar-se através de pontos de referência, até rastrear animais e compreender a ética da caça sustentável. As suas interações nunca foram dramatizadas para a câmera, mas pareciam sinceras, enquanto Kyle guiava calmamente o seu filho pelos rituais e riscos da vida no interior. Esta representação autêntica da sabedoria ancestral transmitida pela natureza selvagem ressoou com os fãs que valorizavam a tradição e a família. Fora das câmeras, Kyle Bell continuou a viver a vida que mostrava no ecrã. Como guia de caça licenciado e organizador de expedições a tempo inteiro, Kyle organizava caçadas na sua extensa propriedade de 45 mil acres no Vale de Cimarron. Os seus serviços atraíam caçadores em busca de um troféu e de uma experiência profunda e respeitosa com a natureza. Guiava os seus clientes pelos terrenos inóspitos do norte do Novo México, onde os alces, os veados mula e os ursos negros deambulavam livremente e onde as leis da natureza reinavam absolutas. Quer fosse a liderar caçadas de vários dias a cavalo ou a ensinar sobrevivência em zonas remotas, Kyle mantinha um estilo de vida admirado por muitos, mas pouco suportado. Um dos momentos mais inesquecíveis que consolidaram a reputação de Kyle ocorreu durante um encontro filmado com um urso negro. Após abater um veados para consumo próprio, Kyle foi subitamente confrontado pelo poderoso predador. Armado apenas com uma espingarda de um só tiro, conseguiu afugentar o urso, mas não conseguiu dormir nessa noite. Permaneceu junto à fogueira, guardando a carne e vigiando os seus cavalos. Foi um momento que encapsulou a tensão constante entre o homem e a natureza, e a coragem silenciosa de Kyle deixou uma impressão duradoura no público da série. Outra cena memorável mostrou Kyle a embarcar numa caçada solo a veados mula. Depois de atingir um veado com precisão, passou horas a seguir o rastro do animal ferido por entre a densa vegetação de carvalhos, localizando-o finalmente ao cair da noite. O momento destacou a paciência, a resistência e o respeito de Kyle pelo animal que caçava. Estas cenas não eram apenas entretenimento, eram demonstrações da vida real de um homem que vivia segundo princípios ancestrais, onde a sobrevivência dependia da habilidade, instinto e honra. Após a sua última participação no programa Mountain Men em 2016, Kyle e Ben mudaram o foco da televisão para a educação. Nesse mesmo ano, lançaram uma iniciativa online de sobrevivência na natureza, chamada Survival Sense. O projeto, apresentado através de um breve vídeo no YouTube intitulado Onde estão Kyle Bell e Ben Bell, tinha como objetivo resgatar competências práticas de atividades ao ar livre para uma nova geração, promovendo o canal como adequado para toda a família e acessível. Kyle e Ben procuravam ensinar técnicas de fogo, construção de abrigos, navegação e habilidades básicas de caça.
que antes eram do conhecimento geral, mas que agora são cada vez mais raras. Apesar da excitação inicial, o Survival Sense, Net saiu do ar silenciosamente em 2025 e o canal do YouTube continua inativo, com apenas o vídeo promocional original ainda disponível. Este silêncio gerou especulações entre os fãs de longa data, alguns dos quais se preocupam com o bem-estar de Kyle e se questionam se ele se retirou completamente da vida pública, optando simplesmente por viver ainda mais isolado. O seu desaparecimento dos holofotes apenas aumentou o mistério à sua volta, deixando uma pergunta persistente. O que aconteceu ao pai e ao filho que um dia trouxeram uma sinceridade rústica aos nossos ecrãs? No History Channel. A série Mountain Men, que estreou a 31 de maio de 2012, relata a vida de indivíduos que vivem da terra, desligados do conforto da civilização moderna. Com 13 temporadas, a série conquistou uma legião de fãs em todo o mundo. Os espectadores são atraídos pela representação crua de homens e mulheres que enfrentam invernos rigorosos, vida selvagem imprevisível e isolamento total. Tudo em busca de liberdade e autossuficiência. Dos picos nevados de Montana aos pântanos da Carolina do Norte, cada membro do elenco tem o seu ambiente, ferramentas e filosofia de sobrevivência, mas partilham um fio condutor comum. A crença inabalável de que uma vida mais simples e selvagem ainda tem valor nos dias de hoje. Embora a participação de Kyle Bell na série possa ter sido breve em comparação com a de outros membros do elenco, o seu legado permanece intacto. Os fãs ainda se lembram dele como o homem das montanhas estoico, mas gentle, que ensinou o seu filho com paciência e reverência pela natureza. Os seus episódios continuam a ser alguns dos mais vistos dos primeiros anos da série, e muitos entusiastas de atividades ao ar livre continuam a procurar trechos dos seus encontros com ursos e caçadas a solo. Kyle Bell pode ter deixado as câmaras para trás, mas o impacto do seu estilo de vida, sabedoria e força silenciosa continua a ter repercussões na comunidade ligada, à natureza e nos corações daqueles que ainda sonham com uma vida longe do barulho. O que pensa da série de TV americana Mountain Men? Acha que o reality show faz jus a toda a fama? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal para mais conteúdo interessante. Antes de ir, dê uma vista de olhos aos outros vídeos no seu ecrã.